Num quarto inundado por luz solar quente, Gilly, segurando uma pequena bandeja, aproximou-se de Jean, que estava de braços cruzados junto à janela. Ela disse gentilmente: "Jovem mestre, o Jardim das Espadas está em polvorosa, todos estão maravilhados com sua conquista." Jean virou-se ligeiramente, os olhos refletindo dúvida. "É mesmo?" Ele ponderou, o olhar fixo na janela, a voz carregada de profunda reflexão. O primeiro ancestral, pai e irmã Luna. Em toda a história da família Roncandel, apenas 3 se tornaram cavaleiros 5 estrelas aos 15 anos. Na bandeja que Gilly segurava havia uma torta de morango vermelha e suculenta. Em sua mente, Jean estava absorto em análise. Esgrima 5 estrelas, magia 4 estrelas e energia das trevas 4 estrelas. Tornar-se um espadachim 5 estrelas era algo que nem ele esperava. Ele simplesmente continuou a praticar o exercício Pedra Luminosa como de costume. Sentado imóvel no centro do campo de treino, com a espada colocada ordenadamente à sua frente, um poderoso fluxo de energia de repente irrompeu ao seu redor. Ele havia atingido o nível 5 estrelas de forma inesperada. De volta à realidade, Jean continuou sua linha de pensamento. Parece que se um dos 3 poderes que possuo, energia das trevas, magia e aura, se tornar mais forte, isso afetará os outros poderes. Anteriormente, mesmo em um estado de sobrecarga de energia das trevas, eu ainda conseguia abrir um caminho para a aura e o fluxo de mana. Como sou o único a possuir todos esses 3 poderes, não há informações, mas tenho certeza de que esses 3 poderes estão definitivamente conectados. O olhar de Jean Roncandel parou nas exuberantes rosas azuis esverdeadas que floresciam. Ele se virou para a babá que estava por perto e perguntou: "Gilly, você colocou essas flores aqui?" Gilly olhou para o vaso de flores surpresa, balançando levemente a cabeça. "Não, jovem mestre. Quando o senhor esteve ausente, as flores já estavam no quarto, então as deixei. Mas devo removê-las?" Jean se aproximou, observou as flores cuidadosamente por um momento e disse casualmente: "Não, deixe-as. Não há magia ou maldição nelas." "Entendido, jovem mestre." Gilly fez uma leve reverência. Jean se virou sentando-se na poltrona estofada de veludo vermelho, com uma postura confiante e calculista. Cruzou as pernas, o olhar afiado fixo na distância através da janela. "De qualquer forma," ele começou, em tom pensativo, "minha revelação como cavaleiro 5 estrelas aos 15 anos fará meus irmãos ficarem gradualmente preocupados, incluindo Joshua, o indicado a sucessor do clã." Um sorriso discreto surgiu em seus lábios ao pensar no irmão. Desde que Luna Roncandel, a primeira porta-estandarte, renunciou à sua posição, Joshua foi cultivado como o candidato mais promissor para a próxima liderança do clã. Com o apoio total de sua mãe, Rosa Roncandel, ele está agora consolidando firmemente sua posição dentro da família, passo a passo. Jean falou, seus olhos azuis esverdeados brilhando com determinação. "Embora ocultar minha força temporariamente não seja ruim, decidi que revelar minhas conquistas será mais benéfico. Agora que se revelou que sou um espadachim de 5 estrelas, essa notícia se espalhará para fora do clã Roncandel. Tenho certeza de que minha história será publicada em noticiários ao redor do mundo." Murakan lambeu os lábios com ar de satisfação. "Ora, nosso pequeno está se elogiando abertamente, não é? Tenho certeza de que se você se tornar o centro das atenções, seus irmãos mais velhos ficarão mais dóceis." "Exatamente," Jean concordou, sua voz ficando mais séria. "Mais importante, o pai virá pessoalmente ao Jardim das Espadas." O fluxo de pensamentos de Jean continuou em sua mente, levando-o ao frio salão do trono, onde a cadeira de poder aguardava seu digno ocupante. O pai quer outra pessoa como herdeiro em vez de Joshua. Exceto por Luna, o pai nunca ficou satisfeito com nenhum de meus irmãos. Uma memória vaga surgiu, da irmã mais velha talentosa, mas indiferente aos assuntos mundanos. Mas Luna, a única que atraiu o interesse do pai, não tinha interesse no trono, então o pai decidiu que ela não era adequada para liderar o clã. Depois disso, a posição de Joshua como próximo chefe foi consolidada. Na mente de Jean, as imagens de seus irmãos surgiam uma após a outra. Seu irmão Diffus, a irmã Hantia e a irmã Mary haviam se tornado sucessores temporários. Aquela ordem de sucessão já estava pré-determinada, mas desde sua aparição tudo havia mudado. De pé diante do trono vazio no grande salão sombrio, suas costas, embora pequenas, irradiavam uma determinação incomum. Ele disse com voz resoluta: "Pai não discrimina idade e sempre dá uma chance a todos, então ele me dará uma ordem, assim como quando eu estava no nível básico. Tenho certeza de que a ordem do pai incluirá 2 coisas." Seus olhos se tornaram afiados, cheios de determinação ao pensar no desafio à frente. "Primeiro é um desafio. Poderei superar a diferença de idade entre mim e meus irmãos, os quais foram nomeados sucessores?" Ele continuou, a voz ainda estável mas com uma profunda percepção, enquanto a imagem de um corpo caindo em uma poça de sangue cruzava sua mente. "Segundo é a proteção. Pai não quer que eu morra pelas mãos de meus irmãos antes de completar aquele desafio, porque eu sou um caso especial." Gilly estava diante de Jean com uma expressão ligeiramente preocupada. "Se sua história for publicada nos noticiários, você será bombardeado com convites de famílias e grupos de todo o mundo." Sentado casualmente na cadeira ricamente esculpida, Jean respondeu calmamente: "Você está certa, não há maneira melhor de lidar com essas visitas de uma vez do que com uma festa. Quando o pai chegar, uma festa será realizada, então Gilly, você deve se preparar."
Ele parou, seu olhar tornando-se mais sério ao lançar um olhar para Murakami, que estava em sua forma de gato preto sentado na mesa. Você deve ficar de olho em Murakami. Será o fim para nós se ele secretamente se transformar em pessoa e se misturar na festa. Você entende? O gato preto ao lado se sobressaltou. Murakami pulou, as duas patas traseiras eretas, e miou indignado. Hã? Ei, eu sou uma criança por acaso? Eu já sei disso. Enquanto Murakami ainda estava amuado, Dilly apenas curvou a cabeça respeitosamente. Obedecerei às palavras do jovem mestre. Na grande sala inundada por uma luz dourada brilhante, Dilly aproximou-se de Jin, com um vaso de flores frescas nas mãos. Ela colocou o vaso na mesa com um leve clique e disse sorrindo: Mestre, ultimamente os mordomos parecem estar muito ocupados respondendo aos documentos. Quando perguntei ao Sr. Pedro, parece que até mesmo a família real Mobente enviou uma carta oficial. Jin levantou os olhos do livro, seus olhos azuis marinhos brilhavam com interesse. A família imperial? Isso é um tanto interessante, aqueles místicos devem estar muito curiosos. Dilly endireitou-se, olhando pela janela onde o sol entrava, e continuou a relatar. E através de Khan, o chefe da família enviou o cronograma da visita à casa. Ele planeja chegar daqui a um mês, e as visitas de outras famílias também serão arranjadas adequadamente. No entanto, os outros mestres e senhoras estão bastante calados. Jin fechou o livro com um leve tude, um leve sorriso confiante despontou em seus lábios. Se eles tentarem me restringir enquanto toda a atenção está voltada para mim, é o mesmo que anunciar que me temem ou me odeiam. É uma questão de reputação. Nesse exato momento, a grande porta do quarto abriu-se. Pedro gaguejou em voz alta. Mestre, você recebeu uma tarefa. O mordomo Pedro, suando frio, gaguejou em pânico. Mas a missão é nas ruínas de Colon. Em outro cômodo, a fúria de Rosa explodiu como uma tempestade. Uma aura terrível de cor rosa púrpura emanava dela, fazendo todo o cômodo tremer. Seus olhos faiscavam, sua voz afiada como uma navalha rugiu. Como vocês, que se intitulam portadores da bandeira, podem fazer um trabalho como este? Enviar o caçula para o território de Zippel? O que diabos vocês são, afinal? A pesada porta da sala de reuniões rangeu ao abrir. Lá dentro, a atmosfera estava densa com atenção. Rosa sentava majestosamente no trono, seu olhar frio varrendo os filhos que estavam diante dela, papéis espalhados pelo chão como prova da raiva que acabara de passar. Ela soltou um suspiro suave, sua voz pesada. Você chegou. Jin respondeu. Sim, mãe. Runtia Runkandel estava na fila, seu longo cabelo prateado cobrindo metade do rosto, seus olhos fixos no chão, suportando em silêncio a tempestade de sua mãe poderosa. Na grandiosa sala, Jin Runkandel permanecia em silêncio, sua sombra estendida no mármore polido. Do lado oposto, a voz de Rosa ecoou, fria e imponente. Soube que sua próxima missão é nas ruínas de Colon, não é? Jin respondeu brevemente, sem emoção. Sim, eu soube. Rosa declarou categoricamente. Essa missão foi cancelada. Você jamais irá para Colon. A decisão súbita surpreendeu Maio e Anne, que estavam por perto. Mãe! Calem-se! Rosa rugiu, seus olhos faiscando de raiva, a intenção assassina preenchendo o ar. Vocês só pensam em matar o caçula. Diante da fúria da mãe, Maio manteve a compostura e perguntou com espanto. Mãe, há algo de estranho em tentarmos matar o caçula? Anne imediatamente interveio, com um olhar desafiador. Exato, honestamente não entendo por que a senhora o protege tanto. A resposta de Anne jogou lenha na fogueira, deixando-a pasma ao encontrar o olhar afiado como uma faca da mãe. O quê? Na atmosfera tensa, Mio falou com um tom firme misturado com indignação. Ainda acho difícil de acreditar, e aposto que a principal razão pela qual a mãe veio nos repreender é porque tanto o pai quanto a mãe secretamente encorajaram as disputas entre nós irmãos. Não é porque nossa família sempre precisou de competição? Tenho certeza que a mãe sabe bem que todos aqui cresceram em um ambiente de competição feroz desde pequenos. Sim, mãe, quantas vezes fui enviado para missões árduas quando o mal havia atingido o nível intermediário? O espaço mergulhou num silêncio pesado diante do questionamento de Mil. Rosa apenas ouviu em silêncio, seu rosto oculto na sombra, sem revelar qualquer emoção. Um momento depois, ela ergueu a cabeça levemente, um sorriso frio passando por seus lábios. Tudo bem, todos vocês estão certos. A competição é necessária, não importa o método ou o meio. Mas alguém entre vocês já realizou a façanha de se tornar um cavaleiro 5 estrelas aos 15 anos? A pergunta de Rosa foi como um balde de água fria jogado diretamente em Mil e Anne, deixando-os atônitos. Mil gaguejou. O quê? O olhar de Rosa percorreu seus filhos surpresos, e então ela declarou friamente com uma voz afiada como uma faca. O caçula é diferente de todos vocês. Se vocês tivessem alcançado as mesmas conquistas que o caçula quando eram jovens, eu também os protegeria desta forma. Enquanto isso, Jin permaneceu em silêncio, seu rosto sereno e sem ondas, como se as palavras de sua mãe estivessem completamente dentro de suas expectativas.
A voz dela ressoou sem um pingo de calor. Ver vocês dois nesta situação, mesmo já sendo porta-estandartes, não me faz arrepender de nada. Em outras palavras, vocês dois não são dignos da minha proteção. Mil cerrou os dentes, a arrogância em seu rosto sendo substituída por uma raiva inescondível. Ao lado dela, Anne estava atordoada, o rosto pálido de choque e mágoa. Rosa desviou o olhar para o grupo de pessoas próximas, a voz ainda monótona, mas cheia de peso. Quanto a Runtia, Han e Vigo, como vocês três também são porta-estandartes, vocês devem assumir a responsabilidade pela comoção que aqueles dois causaram. Runtia ficará em autodisciplina por um tempo, e Han e Vigo, cada um devolverá uma das espadas sagradas da família que vocês possuem. Vigo não podia acreditar no que ouvia, gaguejando a pergunta: "Mãe, você quer dizer devolver as espadas?" Rosa respondeu friamente, os olhos brilhando com crueldade. "Se eu pudesse fazer do meu jeito, eu teria confiscado todas as espadas sagradas que vocês dois possuem. Portanto, vocês deveriam ser gratos por eu ter parado por aí." Jin Hunkando estava sozinho na soleira da porta, encarando silenciosamente a tudo. De cima, Rosa olhou diretamente para o filho mais novo, a voz dela ecoando: "O que você vai fazer agora, filho caçuza?" Jin encarou calmamente os olhos de sua mãe e de seus irmãos, sua voz clara no espaço silencioso. Nesta situação em que envolvia até mesmo irmãos não relacionados, Rosa Roncandel estava ali pensando consigo mesma com expectativa. "Deixe-me ver como você vai resolver isso." Jin encarou a mãe, o ar ao redor ficou silencioso. Ele a chamou com uma voz calma: "Mãe." Rosa olhou diretamente para o filho, seus olhos profundos não revelavam emoção alguma. "Diga, meu filho." Um leve sorriso apareceu nos lábios de Jin. Ele respondeu com confiança: "Eu realmente gostei da missão que as minhas irmãs me deram." A tensão pairava no ar. Rosa pousou o relatório na mesa. Seu olhar frio perfurou o vazio como se enxergasse a alma de Jin. "Você quer dizer, mesmo sabendo o que era as ruínas Colon?" Jin Hunkando manteve a calma, explicando com a voz: "Sim, é uma parte do território do clã Zippo que Hunkando tentou ocupar no passado, mas falhou. Eu entendo que é um lugar perigoso", disse ele com a voz inabalável. Ele ergueu a cabeça e um sorriso de canto, confiante e um tanto desafiador, se formou em seus lábios. Seus olhos azuis brilhavam com uma luz mística, refletindo sua determinação inabalável. "Mas não tenho intenção de recuar nesta batalha."